Nós vamos continuar falando sobre saúde aqui no programa e um assunto extremamente delicado, porque diz respeito às questões que são muito íntimas das pessoas em determinadas situações, em confronto com deveres profissionais, como o do profissional médico, às vezes em discordância com resoluções. A coisa não é muito fácil. Eu quero pegar aqui um tema bem específico, diz respeito, por exemplo, ao direito das pessoas que são testemunhas de Jeová, por exemplo, em recusar transfusão de sangue, e até que ponto esse direito pode ser contemplado sem necessariamente ferir o dever profissional do médico. E esse é um assunto para um dos mais respeitados advogados nesse segmento, o doutor Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, é o presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Alagoas. Doutor Juliano, um bom dia. Bom dia, Liz. É uma satisfação mais uma vez estar aqui para a gente abordar temas relevantes como este. Esse é um tema muito delicado, não acontece de hoje e parece-me que a gente, enquanto sociedade, ainda não encontrou um caminho, um denominador comum. Exatamente, eu diria que é um tema muito delicado ainda, não há um consenso amplo, né, em todos os aspectos que envolvem essa temática, mas eu diria que avançou-se um pouco. O que eu gostaria, primeiramente, de trazer à luz aqui da discussão é alguns conflitos de ordem pessoal também que este paciente vivencia. Por exemplo, se nós nos depararmos com a situação dessa prática, a gente tem que entender que, primeiro, trata-se de um direito constitucionalmente preservado desse paciente de crença, né? E seja o profissional médico, seja qualquer outro cidadão, deve respeitar, primeiramente, esse direito de crença do paciente. Então, o que a gente precisa entender é que, a partir do momento que existe, de repente, uma transfusão compulsória, né, sem que este paciente deseje, a gente, de repente, salvará a vida dele, do ponto de vista físico, mas o lançará também num dilema psicossocial grande, né, porque ele está indo frontalmente de encontro ao que ele acredita, né, por sua fé, por sua crença. De outro lado, nós temos o dever ético dos profissionais médicos, muitas vezes, agirem, principalmente naqueles casos onde há o iminente risco de morte do paciente. No tocante especificamente a essa questão das testemunhas de Jeová, o que é que nós já temos de avanço e de consenso do ponto de vista ético e jurídico? No caso do paciente menor, tá, aí prevalece, esse é o entendimento, prevalece o entendimento e a opinião do profissional médico. Do profissional médico, e isso sendo um menor que ainda não consegue responder. Ele alguns, numa idade já casados, já têm essa condição. Já, mas ainda assim, o entendimento hoje mais pacífico é que mesmo que ele já tenha a condição de manifestar, né, por uma questão, de repente, de não ter alcançado ainda uma maturidade mais ampla, tem-se, por tendência... Abaixo dos 18 anos, o médico intervir. O mais pacificado é de que o médico decide. O médico decide. Né? Agora, lógico, com uma ressalva importante, o médico precisará, né, demonstrar que, de fato, existia risco iminente de morte. Se ele não comprovar isso, ele poderá responder por ter atuado. Então, é importante fazer essa ressalva. A discussão hoje grande, e o STF irá julgar, né, nesse sentido, e será muito interessante porque nós teremos a oportunidade de ampliar a discussão e aprofundar a discussão com várias instituições, inclusive, no tocante ao paciente maior, capaz, lúcido e em pleno gozo das suas capacidades de escolha, né, de tomar sua decisão. Então, a discussão hoje transita muito nesse aspecto. E aí, é sobre isso que o STF irá se debruçar. Eu tenho uma opinião, e aí é uma opinião com a devida vênia, né, de quem pensa diferente, mas é uma opinião pessoal minha, como pessoa que se dedica a esse assunto. Eu tenho uma opinião de se cada vez mais preservar
autonomia do paciente. Esse é um grande pilar hoje da ética, né, e amparado por várias resoluções e legislações, etc. Então, eu entendo que se ele é maior, capaz, está em pleno gozo da sua autonomia, da sua capacidade de escolher conscientemente. O médico, por sua vez, cumpre o seu dever, e aí ele tem que fazer isso também, de informá-lo dos riscos da sua escolha, das consequências que ele irá suportar caso ele faça a sua opção. E ainda assim, né, com base na sua fé, por acreditar na sua religião, ele acredita que não deve se submeter, eu entendo que deve haver, sim, o respeito à escolha dessa pessoa. Se isso significar necessariamente por uma conclusão científica de que vai a óbito, ainda assim deve ser mantida essa diretiva? Eu sou desse raciocínio. Não existe um consenso. O Estado não estaria aí ajudando num provável suicídio? Não, eu não levo até esse ponto mais drástico, porque veja só, hoje o paciente tem cada vez mais ampliado o seu direito de escolha, a sua autodeterminação. Então vejamos, o paciente pode ser acometido, por exemplo, com um câncer e dizer que não quer se submeter ao procedimento de quimioterapia e de radioterapia. Isso também, ou a médio ou longo prazo, o levará ao óbito, né, pela questão da inexistência do tratamento. Então, ou seja, guardadas as devidas proporções, nós temos uma situação similar. Ele não está ali se negando ao tratamento porque, não, eu sei que eu vou falecer, então eu me nego e aí eu consigo o meu objetivo. Não é isto o que motiva essa pessoa a se negar. Esse é o grande detalhe que precisa ser levado em consideração. O que o motiva a se negar, a submeter aquele tratamento, é a sua crença. É a sua religiosidade. E quanto à atividade médica, ela fica resguardada? O médico vai estar seguro de que não será punido um pouco mais adiante por, inclusive, familiares não adeptos da própria religião? Mas veja só, se tratar de um paciente maior e capaz e em pleno gozo das suas capacidades, seja em relação a isso ou em relação a qualquer outra escolha, prevalece a escolha do paciente, né? O familiar também pode ser a via inversa, né? O paciente pode, por exemplo, querer se tratar e os familiares assim não desejarem, mas prevalece a vontade dele. O paciente é que se autodetermina, não são os familiares, salvo, lógico, os incapazes, os maiores incapazes e os menores. Esse vai ser um julgamento muito interessante, porque trata-se de um caso aqui, do estado de Alagoas, na Santa Casa, diz respeito a uma cirurgia cardiovascular, em que a pessoa que iria se submeter à cirurgia decidiu de que queria fazê-la, mas sem a transfusão de sangue. E a instituição decidiu levar ao conhecimento dela de que aquilo ia impor uma série de riscos. Ela decidiu ainda assim fazê-lo, mas a instituição preferiu não realizar, porque colocaria, segundo a própria instituição, todos em risco, não só ela, mas o médico, a instituição, etc. Na realidade, nós temos dois casos. Um é o caso dessa moça, dessa senhora aqui de Maceió, salvo engano, é uma substituição de válvula cardíaca, que foi atendido o pedido de repercussão geral, né, e o Supremo irá se debruçar. E há também uma DPF proposta pela ex-procuradora Raquel Dodge no final da sua gestão, como procuradora-geral, que também pede que o Supremo se debruce sobre isso. Então, nós temos esses dois casos em paralelo. No caso aqui dessa senhora de Maceió, me parece que ela se negou a assinar o termo de consentimento, porque o que é que a equipe médica não conseguiu garantir a ela? Que, no decorrer do procedimento, eles iriam tentar, ao máximo, não utilizar, né, a transfusão sanguínea, mas eles não poderiam garantir 100% que isso não ocorreria. Então, neste momento, ela se negou a assinar o termo de consentimento, autorizando o procedimento. Muito interessante, porque a gente vai à gênese dessa discussão do ponto de vista constitucional. Até que ponto alguém pode ou não dispor da própria vida?
Esse é um tema que, olha, essa discussão vem de longe, Juliano. Essa discussão vem de muito longe. Como eu disse, é delicado. Agora, eu acho que não termina aí no julgamento do Supremo, não. É muito delicado, mas assim, se a gente olhar ao redor do mundo, por exemplo, na Espanha teve um caso no começo deste ano, onde uma jovem de 20 anos deixou as suas diretivas antecipadas de vontade por meio do testamento vital, dizendo que não queria se submeter justamente porque fazia parte da religião. E os familiares quiseram que a equipe médica fizesse o procedimento. Isso foi parar no judiciário lá e foi até ao tribunal, a Corte Superior daquele país. E a Corte decidiu por preservar a declaração de vontade daquela jovem. Quando isso é na urgência e que for apenas apalavrado, mas a urgência não daria tempo dessa análise que nós estamos fazendo agora para determinados casos. Porque quando eu falo sobre um procedimento que você, olha, eu preciso fazer agora em você uma transfusão. Se eu fizer essa transfusão, você vive, salvo a intercorrência muito fora das premissas médicas. Se eu não fizer essa transfusão, você vai morrer. E aí? Aí é o seguinte, aí a gente já vai para um caso mais drástico e por não haver consenso extremamente firmado, eu diria que seria arriscado a gente dizer a um profissional que ele não haja. Que ele não haja. Que ele não haja. O que é que as resoluções, inclusive a resolução deste ano do CFM, que revogou até a resolução dos anos 80, porque dos anos 80 dizia claramente iminente risco de morte, faz a transfusão e não tem que se ater a essa questão religiosa. Mas isso mudou, né? Isso era nos anos 80. Hoje o próprio Conselho Federal de Medicina vem ampliando os seus horizontes e as suas perspectivas. A resolução mais nova, o que é que ela diz? Ela diz que o médico tem que tentar, ao máximo, preservar a autonomia do paciente. Né? Então, assim, a gente não pode hoje dizer não faça, né? Porque não existe ainda um consenso, salvo na questão dos menores. Isso aí já está basicamente pacificado do ponto de vista ético e jurídico. Mas do caso do maior, ainda existe essa discussão, porque nós não temos um número grande de decisões. Temos decisões muitas vezes que preservam, outras que não, enfim. Doutor Juliano, o médico pode se negar nessas condições, neste caso agora, impostas pelo paciente a fazer determinado procedimento naquelas condições? Você fala na objeção de consciência do profissional, do médico. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Até por questões... Olha, eu só faço aqui a troca da válvula aórtica do coração se for sem transfusão de sangue. O médico pode dizer, não, tudo bem, então pode procurar outro profissional. É o caso daqui de Maceió, né? É o caso daqui de Maceió. Na realidade, ela não encontrou outro profissional que quisesse se submeter à realização do procedimento, também sem essa salvaguarda de ter o sangue disponível. O que é que essas pessoas, dentro da sua religiosidade, acreditam? E já existe, de fato, no mundo, terapias alternativas, né? Sintéticas. Sendo eletivo, isso não pode ser planejado ao ponto de retirar sangue do próprio paciente para injeção posterior? Eu não sei também da durabilidade. Do ponto de vista científico... Há quem fala em sangue sintético, mas eu não sei até que ponto. Mas existem alternativas hoje no mundo que trabalham desta forma, né? Onde se faz procedimentos de alta complexidade sem o uso de sangue. Mas o que ocorre? Essa discussão aqui de Maceió, dessa moça da Santa Casa, o que é que as decisões judiciais dizem? Que ela é submetida ao Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Saúde não dispõe dessa possibilidade alternativa de realizar o procedimento desta forma que ela deseja pela sua fé, pela sua crença. Então, eles não estariam negando esse direito a ela, mas, por outro lado, não existe a disponibilidade de assim fazê-lo. Então, por isso que não foi feito. Esse é o entendimento e é o que foi dito pelo desembargador na sua decisão. A gente já tem data para esse julgamento ou não? Não foi ainda mas deve acontecer colocado, mas deve ser em breve, né? Eu acho que, de repente, até o começo do ano seguinte, a gente ouve mais casos e evoluções. Tá certo, então, doutor Juliano. Muito obrigado pelas informações. Doutor Juliano Pessoa, especialista em direito médico, e conversou aqui conosco.